Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Que maravilha estarmos reunidos nesta manhã para juntos exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Nós devemos continuar orando pelos nossos queridos irmãos enlutados. Que Deus continue derramando sobre a vida de cada um deles o conforto e o consolo de que tanto precisam. Por conta da pandemia, nossas atividades presenciais estão suspensas. Mas isso não tem impedido de nos reunirmos semanalmente para estudarmos a palavra do Senhor. Todo domingo pela manhã, às 8h30, temos a Escola Bíblica Dominical. Às terças-feiras, às 15h30, o grupo MCM tem se reunido para o seu devocional. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. E você pode participar dessas atividades através do canal no YouTube da PIB Manaus. As nossas contribuições, através de dízimos e ofertas, devem continuar sendo através de transferências bancárias, seja através do Banco do Brasil ou do Banco Bradesco. Importante que nós possamos enviar o comprovante para o e-mail da secretaria, informando o destino desses recursos. Devemos continuar com a nossa campanha 135. Cada um de nós, ligando para 3 outros irmãos e orando por 5 deles. Isso tem nos ajudado, neste tempo de pandemia, a carregarmos o fardo uns dos outros. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que a palavra do Senhor encontre em nossos corações terreno fértil, que possamos abrir o nosso coração e adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe com a semana de paz. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os gemidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, homem perfeito, excelso Benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Oremos, irmãos. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia que tu preparaste para nós, querido. Obrigado por tão grande cuidado, tão grande amor para conosco, querido. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pelo Deus poderoso que tu és, forte, justo, bom, perdoador, tantas outras coisas, Pai, que não temos como expressar. Mas neste momento queremos dedicar a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai.
porque sabemos quem Tu és, sabemos que Tu és o nosso Deus. Ó querido, muito obrigado, porque temos a liberdade de Te cultuar, de ler a Tua palavra, de Te adorar, e também, Senhor, de poder dizer que cremos em Ti e que Tu estás sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Queremos aprender a Te amar mais e mais, queremos, Senhor, aprender a Te obedecer, a estarmos cientes, Pai, do nosso papel de pregar a palavra, Pai, àqueles que não a conhecem. Nós Te pedimos que Tu renove nossas forças, que Tu aumente a nossa fé. É a oração que fazemos agora, Pai, neste momento. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Dize para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diz ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Dize para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diz ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo da tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diz ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículos de 1 a 11. Vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminui. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aí. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te amar. Meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e vejo uma mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse se for em tua
Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos, Pai, porque os teus ouvidos estão sempre abertos para ouvir o clamor do teu povo. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor Jesus, que a tua vontade, mesmo que nós não a entendamos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nesse momento nos unimos em oração. Queremos te pedir pelos nossos queridos que estão internados por diversas enfermidades, pelo Covid. Deus, estende as tuas mãos de misericórdia e possa visitar cada um deles. A relação é grande, Senhor Jesus. Muitos, Senhor, muitos. Que nesse momento cada lar aqui representado possa lembrar de algum ente, de algum amigo, de algum conhecido que tem sofrido, que nesse momento está numa UTI, está no oxigênio, está se sentindo mal. Que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia sobre a humanidade, Senhor Jesus. Tem sido dias tão difíceis, dias de lágrimas, dias de luto. Seja com essas famílias que estão enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos. Ó Senhor Jesus, se não for o teu amor, se não for a tua paz, onde nós estaríamos? Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor possa ser o conforto, que o Senhor possa ser o consolo, a fortaleza de cada um, Senhor. Te pedimos, Pai, a direção das nossas vidas. Te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos governantes. Ah, Deus querido, tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação. Senhor, entra com providência na vida de cada um. Senhor Jesus, envia-nos, Senhor Jesus, para servir o nosso próximo, para socorrer o nosso próximo. Que cada coração venha ser quebrantado, Pai. Que possamos ajudar, Senhor Jesus, e ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Guarda as nossas famílias, guarda os nossos lares, Senhor Jesus. Te pedimos pelas famílias que têm enfrentado grande dificuldade, Senhor Jesus, nesse momento em que estão confinados nos seus lares. Ó Deus querido, que possam resolver as diferenças, possam, Senhor Jesus, encontrar no Senhor a solução para os seus problemas. Te pedimos relacionamentos entre pais e filhos, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, porta de emprego, Senhor Jesus, por aqueles que perderam nesse período tão difícil. Ó Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura qualquer enfermidade, é o Deus que provê. Por isso, Senhor Jesus, nós falamos contigo, Senhor. Por isso nós recorremos ao Senhor, que é o autor da nossa fé. Obrigada, Senhor Jesus, queremos Te louvar pela recuperação de tantos queridos nossos, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, nosso coração se alegra pela recuperação, pela saúde, pelo Senhor ter operado grandes maravilhas no nosso meio. Que o Senhor continue ouvindo o clamor do seu povo. Que o Senhor continue estendendo as tuas mãos de misericórdia, Senhor Jesus, e que o Senhor possa abreviar esses dias de lágrimas, de tantos sofrimentos nos nossos lares. Mas que também, Senhor Jesus, que cada um possa ter uma experiência individual contigo. Que seja também um momento, um período em que os corações se acheguem mais ao Senhor. Venham buscar mais intimidade contigo, Senhor Jesus. Que os homens venham reconhecer, Senhor, que só em Ti há conforto, há esperança, há salvação. Por isso, Senhor Jesus, que cada um de nós, nesse período de grandes dificuldades, possamos cada vez mais chegar diante de Ti e ter mais intimidade com o Senhor. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Obrigada porque Tu tens sido o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Fica conosco e abençoa, Senhor, todas as famílias da PIB e todas as famílias que ouvem nesse momento, que participam conosco deste culto. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos e pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
O texto para a exposição bíblica dessa manhã se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler os versos de 15 a 25. Então, Êxodo 14, versículo 15, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a mão com a vara sobre o mar, e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me glorificar por meio do faraó, com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite não se aproximaram uns dos outros. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e seus cavaleiros. E na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujam, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Essa é uma história maravilhosa e certamente a grande maioria dos irmãos e amigos que nos assistem já conheçam ou tenham ouvido falar então dessa saída miraculosa do povo de Deus, dos filhos de Israel do Egito. Esse relato surpreendente foi narrado no livro de Êxodo, escrito por Moisés, esse grande homem de Deus, entre os anos de 1445 e 1405 a.C. Esse livro, então, ele conta a história de um Deus criador que há mais de 3.000 anos desceu e libertou aquele povo oprimido da escravidão egípcia. Esse encontro singular com a pessoa de Deus formou e reformou a identidade de Israel durante a história. Vamos agora falar um pouco de Moisés, esse servo de Deus aí, e nós podemos dividir a vida desse servo de Deus em 3 fases iguais, de 40 anos cada fase. Interessante isso, Todas as fases com intervalo de 40 anos. A primeira fase, então, ele nasce entre o povo hebreu e, por providência divina, ele é adotado ainda bebê pela filha do faraó, após ser deixado às margens do rio, navegando, digamos assim, em um cesto feito de junco. Esse menino, então, é educado e treinado segundo os costumes do Egito, a fim de se tornar um faraó no futuro. Mas ele abdica dessas regalias e privilégios após cometer, então, um homicídio em favor de um hebreu, e por isso decide fugir, após esse homicídio, para o deserto de Midian. Lá no deserto ele vive, então, a segunda fase da sua vida. Ele vai trabalhar para o sogro, lá ele conhece a sua esposa, e passa ali 40 anos no deserto, trabalhando para o seu sogro, vivendo uma vida pacata, até ser chamado por Deus, que seria aí a terceira fase da sua vida, que é o seu ministério, um chamado extraordinário. Deus falou com ele através de uma sarça ardente, de uma árvore que, digamos, pegava fogo, mas não se queimava. E aí Moisés tem aí o seu ministério de 40 anos e morre aos 120 anos, segundo o relato do livro de Deuteronômio, lá no capítulo 34. Mas ainda a título de introdução, eu gostaria de traçar um panorama, então, dos primeiros capítulos do livro de Êxodo, para melhor entendimento desse texto. Então, um novo rei sobe ao trono, está lá no capítulo 1, verso 8. Esse homem, ele despreza a história de José e o seu governo. É um rei cruel e ele passa a oprimir o povo hebreu com trabalhos forçados. E como se não bastasse, esse rei começa a matar os filhos daquele povo. Ele vê que o povo estava aí crescendo em número, se tornando um povo de fato numeroso, e grande quantidade significava poder, e ele aí começa a matar os filhos daquele povo, do povo hebreu. Aquela gente sofredora, mas resistente, resiliente,
clamou a Deus, clamou ao Deus dos hebreus, ao único Deus, que respondeu a esse clamor, então, chamando e comissionando Moisés. Deus desejava se revelar àquele povo, aquele Deus criador, também queria mostrar que ele era salvador e libertador daqueles que esperam nele. E o projeto de Deus para aquele povo era completo. Ele não só libertaria aquele povo, mas ele também queria mostrar que ele protege os seus com mão firme, para que não haja dúvidas de quem ele é. Então, dito isso, eu convido você a analisar, um pouco do contexto em que essa passagem bíblica está inserida. Então, Moisés é o personagem central dessa ação aí orquestrada por Deus em favor do seu povo. Após um encontro surpreendente com Deus a partir da sarça ardente, Moisés é comissionado para libertar aquele povo. E é interessante saber que quando Moisés foi chamado, que Deus fala com Moisés, Deus se coloca para Moisés dizendo: eu conheço o sofrimento daquele povo. Então vejamos aí, capítulo 3, verso 17. Vejamos aí então, capítulo 3, verso 17, diz assim. Então, verso 7, perdão. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Essa última parte eu gosto muito. Eu conheço os seus sofrimentos. Esse Deus que é criador e é redentor é um Deus que se importa. Ele se importa. Ele fica de olho no seu povo. E aqui eu quero fazer a minha primeira das 3 afirmações. Deus está atento às necessidades do seu povo. Deus vê a opressão do seu povo. Ele vê. E ele não só vê, ele ouve um clamor daquele povo por causa dos seus opressores, segundo o verso lido. Eu confesso que essa afirmação de que Deus conhece os nossos sofrimentos, ela mexe comigo a cada vez que eu leio, porque é maravilhoso saber que Deus não fica só fazendo análises, O nosso Deus, ele não é um filósofo de televisão e nem é um comentarista político. Aliás, hoje existem muitos aí, Principalmente em tempos de pandemia. Deus se compadece, ele age em nosso favor, Tem um cântico que nós cantamos na nossa igreja que eu gosto muito, e que uma parte dele que diz assim: Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Aquele povo clamou e foi ouvido por Deus. E agora aquele povo vai ser liberto das garras da escravidão, de forma extraordinária. A transliteração da Bíblia chamada A Mensagem, ela usa um termo muito interessante para as 10 pragas que assolaram o Egito à época da saída daquele povo. Ele troca a palavra praga por golpe. E eu fiquei imaginando isso, 10 golpes no grande faraó do Egito. Que golpes aqueles, O faraó teve que degustar cada um daqueles golpes segundo a vontade de Deus. Você pode ler essa história com detalhes das 10 pragas nos capítulos de 7 a 12. Nós vamos avançar aqui no texto, no contexto, para que nós entendamos aí a mensagem final. Os capítulos 12 e 13, então, contam a história da saída do povo após aí, então, o 10º golpe, 10ª praga, E é interessante observar que no script de Deus não bastava só tirar o povo do Egito. Ele também iria executar aí a sua justiça sobre o faraó. Vocês devem lembrar, então, que Deus feriu de morte os primogênitos, então, quebrando aí, então, a estrutura de sucessão daquele povo e principalmente de faraó. Capítulo 12, verso 29, diz o seguinte, capítulo 12, verso 29, diz assim: E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Que coisa, Deus executando a sua justiça, então, sobre Faraó, aquele mesmo Faraó que havia mandado matar os filhos dos hebreus. Após esse último golpe, ou seja, Faraó perdeu o seu primogênito, porque desafiou a Deus com arrogância, ele praticamente expulsa o povo do Egito, diz para o povo que o povo pode ir, e ele ainda pede para orar por ele no final. Mas vamos seguir aqui o texto.
Moisés então conduz esse povo. A gente avançou um pouco mais para chegar no capítulo 14. Então, no capítulo 13, verso 17, nós temos o seguinte: Moisés conduziu aquele povo para o deserto, mas o itinerário daquela fuga, daquela saída, tinha sido tratado em detalhes por Deus, conforme nós lemos no capítulo 13, verso 17. Então, diz assim o texto: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Né? A primeira parte do verso 18 ainda diz assim: Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus conhecia o seu eleitorado, né? Ele sabia que aquele povo era fraco de mente, não, rapidamente eles podiam mudar de ideia. Mas agora sim, agora nós entramos aí no capítulo 14, o povo segue viagem, então, Moisés lidera todo esse povo, né, em direção ao deserto, e nos versos 1 e 2, nós lemos aí então que Deus dá ordem, né? Dá ordens a Moisés, diz assim: olha, o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar em frente a Baal-Zephon. Acampareis lá junto ao mar. O texto ele é interessante porque ele dá com precisão, então, a localização que aquele povo deveria estar. Né? Deus pede para que aquele povo faça uma pausa simbólica. Há muita discussão aí, e talvez um pouco dessa discussão tenha se perdido ao longo do tempo, sobre a localização exata, né, de cada parte que é citada na Bíblia, né? Perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, de frente a Baal-Zephon. Mas o fato é, Deus informa uma posição exata. Então Deus diz, olha, eu quero que vocês acampem neste lugar. Né? Essa pausa simbólica, essa pausa tem uma finalidade muito específica. Né? Se os irmãos lembram do texto, né? Deus queria atiçar aí as ideias de Faraó. Né? Deus conduz esse povo, então, para uma região vulnerável, porque eles estariam cercados, né, por obstáculos naturais ali, para servir de isca. Por quê? Porque Deus estava preparando, então, uma emboscada para o faraó. Então, o plano de Deus era instigar Faraó a exercitar, então, toda a sua arrogância, mais uma vez, porque ele pensaria que aquele povo estava confuso, né, segundo o texto, e caminhava sem rumo aí para ser consumido pelo deserto, né? Mas até parece que o nosso Deus, grande Deus, também não é Deus do deserto, né? E aqui eu quero fazer a minha segunda afirmação, com base nessa parte do texto, e eu quero dizer que a lógica de Deus tem pouca ou nenhuma relação com a lógica humana. Eu vou repetir, a lógica de Deus tem pouca ou nenhuma relação com a lógica humana. Então, o verso 4 do texto lido, que nós lemos aqui, mostra que Deus iria endurecer o coração do faraó, né, para que perseguisse o povo. E de fato isso acontece, como nós lemos então nos versos 8 e 9, que diz assim: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Verso 9 diz: os egípcios com todos os cavalos e carros do Faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente do mar, em frente a Baal-Zephon. Olha só que interessante, né? E o verso 10 ainda diz que, enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles, né? Eu fico então imaginando essa cena. Você consegue imaginar isso, né? Na sua mente? Deus faz o povo parar, a fim de que fosse alcançado pelo exército de Faraó. Tá? Isso é fantástico, né? Isso é fabuloso. Saber que nos planos de Deus estava essa estratégia. Outro dia eu assisti uma pregação, tem um pregador youtuber aí que eu gosto muito dele, e ele fez uma exposição bíblica que o título era mais ou menos assim: o que fazer quando não há o que fazer? Né? Um título muito intrigante que me fez ficar com a pulga atrás da orelha. Né? O que fazer quando não há o que fazer? Mas eu fiquei me perguntando, né,
o que eu faço quando o meu estoque de soluções acaba? O que você faz? O que você faz quando não há absolutamente nada que você possa fazer com as suas forças, com a sua inteligência, com as suas capacidades, né, dadas por Deus? Você não consegue fazer nada, você não consegue avançar, mesmo sendo inteligente, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo ali vários recursos à sua disposição. Aquele povo estava encurralado, estavam sendo utilizados como isca. Faraó e seu exército de 600 carros, certamente com oficiais preparados e bem treinados, estavam ali marchando em direção àquele povo, aparentemente sem saída. Mas eu quero frisar o aparentemente, porque mal sabiam eles o que os aguardava. Quando eu olho agora para o povo, eu fico imaginando as suas reações. Eles estão apavorados. Eles clamam e logo se voltam contra Moisés. A credulidade recém-adquirida daquele povo agora cai por terra. E agora eles estão reclamando. Se vocês lembram bem, eles falam impropérios para Moisés. Não é assim conosco também? Será que algumas vezes, quando a crise vem, nós não reclamamos, nós não resmungamos, nós não colocamos a culpa em outro algumas vezes? Não deveria ser assim. Nós deveríamos manter a nossa postura, confiando no Senhor. Moisés continuava confiando no Senhor. Mas olha o que aquele povo disse para Moisés no verso 11. Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirasse de lá para morrermos nesse deserto? Agora eles não querem mais ouvir a voz de Deus por intermédio de Moisés. E olha que Moisés continuava insistindo. E no verso 13 tem algo muito, muito interessante vindo de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, verso 13, não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais verei esses egípcios que hoje vedes. E o verso 14 diz assim, o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Eu fui atrás desse acalmai-vos um pouco para ver se eu realmente tinha entendido essa intenção. E eu descobri que esse acalmai-vos não está só no sentido de, olha, fiquem tranquilos, porque Deus é com vocês. Moisés também estava dizendo, olha, pessoal, se calem um pouquinho aí, parem de reclamar, parem de resmungar. Deus já deu a vitória para vocês, vocês estão reclamando demais. Fiquem como espectadores agora. Aquele povo nunca mais veria os seus opressores novamente. Os seus algozes seriam mortos, eles nunca mais seriam humilhados, maltratados, ofendidos por aqueles egípcios, porque o Senhor lutaria por eles. Olha que interessante, que palavra forte. Que eu faço a minha terceira e última afirmação. O Senhor Deus é quem luta por nós. O Senhor Deus é quem luta por nós. Moisés certamente estava clamando também, pedindo o livramento do Senhor. Mas no verso 15, olha que interessante, olha o que acontece. Eu vou ler para os irmãos primeiro. Verso 15, do capítulo 14. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Certamente, se eu fosse dar um título para essa exposição, o título seria É Hora de Marchar, que é um texto que me impacta profundamente. Na Bíblia, o termo marchar significa o ato de andar cadenciado como se fosse um exército, começar a caminhar. Também pode significar, nós podemos pensar que denota aí uma mudança de atitude, de postura. Sair de onde você está, daquela posição de inércia, e caminhar em direção à sua conquista. Eu não sei se você lembra, no verso 10, os israelitas levantaram os olhos, nós lemos agora há pouco, e viram os egípcios marchando atrás deles. Agora Deus dizendo, pessoal, está na hora de marchar. Agora vocês vão fazer o que precisa ser feito. Deus vira para Moisés, na verdade, e diz, Moisés, por que clamas a mim? Faz o que você tem que fazer. Lidere esse povo. Eu chamei você para liderar. Então está na hora de você liderar.
É interessante que eu me lembrei de uma história, quando eu era recém-convertido, né, um pregador de jovens na cidade de Natal. Ele dava então uma palestra, um seminário para jovens, eu era um jovem casado, e ele falava sobre o primeiro emprego, o papel do crente na sociedade, uma palestra muito interessante. E ele incentivava os jovens cristãos a orarem, pedindo do Senhor bons empregos, né, em que pudessem glorificar então o nome de Jesus, sustentar suas famílias, e uma coisa muito espiritual. E aí ele nos surpreendeu com uma pausa, ele deu uma pausa, né? E aí chamou a atenção de todos com essa frase: olha, mas tem uma coisa, não pense que Deus se agrada de preguiçosos. Estude, faça cursos, se capacite e não esqueça de sair de casa com a sua pasta de currículos embaixo do braço, né? Aquilo mexeu comigo profundamente. Eu falei, é verdade, né? Deus nos chamou, né? Não nos chamou para ficarmos parados, né? Então Deus quer que nós marchemos em direção à nossa conquista. Moisés assume a sua postura de líder, né? E ele estende então o cajado em direção ao mar. E a Bíblia diz que Deus dividiu as águas diante dos olhos deles. O verso 21 diz: com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram. E no verso 22, que diz assim: os israelitas entraram pelo meio do mar, olha que maravilha, em terra seca, e as águas eram como paredes, eram como um muro à direita e à esquerda deles. Toda essa ação de Deus, essa ação orquestrada por Deus, ela tinha então a finalidade de glorificar o seu nome, né? Nós não podemos esquecer que do lado dos egípcios, né, havia escuridão, por causa da coluna de nuvem que Deus tinha colocado, né? Deus havia deslocado a coluna de nuvem que protegia os egípcios do sol, Deus havia deslocado para trás do povo, né? Além disso, o anjo do Senhor, né, simbolizado ali pelaquela coluna de fogo, ficou entre a nuvem e o povo, ou seja, do lado do povo estava tudo iluminado, e do lado dos egípcios não estava fácil não, estava escuro. O Senhor, enfim, cumpriria sua promessa. Tá? Então, veja que os planos de Deus, eles são perfeitos. Deus montou um script, ele executou o seu plano para que esse plano fosse bem sucedido. Ele deu as ordens específicas a Moisés, seu servo, e Moisés foi fiel em cumprir cada uma das palavras que o Senhor havia dito para ele. Então o Senhor cumpriria a sua promessa, repetida no verso 14, que diz: o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Olha que coisa, né? Que coisa fantástica. E o texto segue, a perseguição chega então ao seu ápice. Verso 23 diz assim: os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, né, dos hebreus, até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Alguns estudiosos afirmam que o exército tinha cerca de 1.800 homens, porque normalmente naquelas carruagens, né, havia um condutor e mais 2 oficiais, no máximo 2 oficiais ali. Então, mais ou menos aí, 3 vezes 600, né, cerca de 1.800 homens. Era muita gente. Todo aquele povo preparado, com armas, atrás do povo de Deus. O verso 24 mostra que durante a última vigília da noite, né, eu vou ler aqui o verso 24, que diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Então, na última vigília, que era entre aí 2 da manhã e 6 da manhã, se não me engano, o Senhor confundiu ali os egípcios. A palavra hebraica que usada nesse texto é Ramã, que significa então pânico, significa caos. Imagina, Deus levou caos, né, àqueles perseguidores. Em seguida, Deus travou a roda dos carros durante a perseguição, de modo que eles não conseguiam avançar. Imagina isso, eles estão perseguindo aquele povo, eles estão vendo um milagre, que é o mar aberto, eles entram provavelmente apavorados também naquele mar, e agora eles não conseguem avançar. E eles chegam a uma conclusão lógica e inteligente: olha, vamos recuar,
Por quê? Porque Deus luta por eles. Olha só que interessante, né? Vamos recuar porque Deus luta por eles. A frase certa é: fujamos de Israel, porque o Senhor combate por eles contra os egípcios. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus então usa aí os elementos da natureza contra os quais nenhum exército poderia resistir, né? Eu quero fazer um parêntese porque a Bíblia nos ajuda a entender bem esse fluxo natural das águas para destruir o exército do faraó. No verso 26 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. Verso 27 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Olha que interessante, né? O Senhor então destruiu o exército egípcio usando a água do mar. E é interessante pensar que essa parte não foi um milagre. O milagre foi o mar não ter matado os israelitas. Como Jonas, eles não se afogaram, pelo contrário, eles renasceram, né, do meio da água. É aquele povo que sofreu durante 430 anos. No dia em que eles fizeram, a Bíblia diz que no dia que aquele povo fez 430 anos, escravo do Egito, eles foram libertos. Que maravilha! O Senhor operou aí uma grande vitória na vida daquele homem. Eu quero me encaminhar para o final e eu queria dizer que eu não sei qual é o tamanho do mar que você precisa atravessar nesses dias. Quem sabe você, como aquele povo do deserto, está se sentindo aí então encurralado, ameaçado, né, por alguma crise que chegou aí sem pedir licença. Ou quem sabe a ameaça seja aí uma notícia ruim que você acabou de receber sobre a sua saúde ou sobre um ente querido seu. Mas seja qual for então aí a sua impossibilidade, Deus quer lutar por você. Você já orou, você já clamou a Deus por socorro, mas você não viu ainda, quero frisar, a vitória chegar. Se esse for o seu caso, Deus quer te fazer vitorioso sim. Creia nisso. Deixa Ele lutar por você. E você continue confiando e esperando. Porque Deus é fiel. Ele vai cumprir a promessa. Ele é poderoso para cumprir essa promessa. Eu quero ler o verso 29 para terminar essa exposição. O verso 29 diz assim: mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda. E o verso 30. Assim naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. O Senhor consumou os seus planos. Quem promete é fiel. Que você seja abençoado nessa manhã. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me salvou. A graça então me
seu poder me transformou, preciosa graça, imenso amor. Agora sei que livre sou, na cruz o preço Jesus pagou, o seu poder me transformou, preciosa graça, imenso amor. E quando tudo aqui se for e a vida terminar, o Deus que tanto me amou, pra sempre meu será, pra sempre meu será.